Tá segregando também, né? Segregando, exclusivismo, segregando e de pessoas melhores. É. Tem aqueles evangelho que ele é pra ficar maciando o ego da pessoa e é um evangelho que eu comentei uma vez, eu coloquei assim, ó, esse é o evangelho segundo Satanás. Deu não sei quantas mil curtidas. Que tem um cara bem famoso que ele fala, se Deus deixou você tocar, se Deus deixou você pegar, se Deus deixou você abraçar, é porque ele tem o poder, que é Esse foi um... aquele David? Isso daí mesmo. Ah, Aí tá. eu coloquei lá, esse daí é Olha um... engraçado que eu vi isso aí ontem, minha esposa tava mostrando, eu falei, nossa, que estranho isso aí. Não, é o evangelho segundo Satanás, porque o cara que tá em adultério escuta isso daí, ele falou, oxe, é o meu presente de Deus. Deus tá permitindo, né? Tá, vamos lá, vamos pra Bíblia. É o que É. eu falo, nosso respaldo é a Bíblia. Deus permitiu Eva e Adão tocarem no fruto proibido? Não, de jeito nenhum. Não. Então, nem tudo Deus permite. Deus não... Olha Na só, realidade, Deus mais proíbe do que os permite, né? mandamentos, eles são faça e não faça. É. Você sabia disso? Que o mandamento ele tem essa ordem de não fazer e de fazer. Tem coisa que Deus vai falar pra você, toque. Tem coisa que Deus fala, não toque. Tem coisa que Deus fala assim, pegue. Tem coisa que Deus fala, não pegue. Então é não fazer e fazer. Então, hoje em dia, infelizmente, assim, tem muito besterol, essa é a grande verdade. E é claro, às vezes, eu não sei, assim, eu sou sincero, eu vi mais ou menos assim, mas às vezes a pessoa, tem coisa que às vezes a pessoa nem quis falar daquele jeito, mas pelo que você tá falando aí, o contexto é completamente complicado e torpe. Mas não é pra ganhar mais seguidor? É, Porque é mais bonito. hoje o evangelho, É o evangelho que fica passando a mão, não é confrontando. evangelho hoje, Hum. ele é um evangelho de inclusão. É. E o que é o evangelho de inclusão? É um evangelho que tudo pode. Eu falo coisas para agradar você, para aliciar você. Igual, hoje a gente faz um trabalho que é de cura e libertação. Você acha que é fácil falar de cura e libertação? Difícil Por demais. quê? Eu falo de coisas que vai confrontar a pessoa. E Shaul Rachali, o apóstolo Paulo, fala sobre isso, que nos últimos dias, tá lá, acho que no livro de Tito, se eu não estiver enganado, se o Mateus puder ver, as pessoas terão comichão nos ouvidos. Comichão nos ouvidos. O que é comichão? Só vão querer ouvir o que elas querem ouvir. E hoje é isso que a gente está vendo. Hoje, as pessoas só querem ouvir o que elas querem ouvir. E quando chega um pastor, chega uma autoridade, chega um profeta que é contra o sistema, inclusive das igrejas, é falso profeta, não presta, não serve. Por quê? Hoje as pessoas têm comichão nos ouvidos, elas só querem escutar evangelho coach. Hoje, esse negócio de evangelho coach, entrou muito coach nas igrejas. Que não falam, às vezes falam coisas corretas, mas não ensina a pessoa confronta a pessoa. Fala pra ela, se tu não mudar a tua vida, tu vai pro inferno. Você vai descer de escorregador. Tobogã ainda. Não, mas passa a mão, alisa. Eu sempre falo, as pessoas vêm tratar com a gente e falam assim, ó, eu não tô aqui pra ser teu amiguinho, eu tô aqui pra ser uma pessoa que vai ser um libertador na sua vida pelo Senhor, pra te ajudar. Não tô ali pra passar a mão, não tô ali pra... Não, você veio aqui pra buscar uma ajuda. E o que eu tiver que te ajudar, eu vou te ajudar. Mas toda cura e libertação às vezes passa por confrontação. Às vezes não, às vezes sim. Então hoje, esse evangelho de encher egos, é o evangelho... E encher igrejas, né? Encher igreja. É óbvio, qual a igreja que ganha adeptos só confrontando pessoas? Não, ixi, Difícil. difícil. E o que você acha, pastor, também dessas igrejas aí que eu acho que é a mesma, que pegam e fazem sorteio, leilão de Rolex. O irmão vai lá, dá um relógio, cara, o cara fala, ó, o irmão aqui deu esse relógio aqui e tal. Quem dá mais aqui nesse relógio aqui? O que você acha disso daí? De áreas VIPs também na igreja. Leilão de... Essa aí é nova, hein? Essa é nova. Tipo, leilão de Rolex? Tem um irmão que deu lá o Rolex pra igreja, né? Aí ele pegou, quem dá mais aqui, ó? Quanto custa um Rolex desse? É 30 mil? Ah, ó, dou 30 mil aqui. Aí a pessoa fez um leilãozinho. Então, é isso que é complicado. É o que eu tô falando. Eles estão pegando... Hoje em dia, a igreja, ela tá fazendo o quê? A igreja que eu digo pessoas, né? É negócio, né? Não é a igreja do Senhor, mas hoje em dia eles estão
Mundanizando a igreja, é o padrão de assimilação do mundo. Então, hoje em dia, entra leilão, entra o batismo no metaverso. Batismo no metaverso? Nunca ouviram batismo? Batismo A no metaverso. igreja lá né, de Orlando estava praticando o batismo no metaverso. Me explica uma coisa dessa. Eu falei para você que água tá ligada a portal, sim ou não? Quando Sim. a pessoa se batiza, um portal se abre, olha só que coisa É. tremenda, que ela, a Bíblia diz, sepulta o pecado dela e quando ela ressurge, Uma nova pessoa. uma nova pessoa, é o portal da nova vida. Tá, como que se... E outra, o batismo, ele tem um elemento ligado a ele, que é as águas. Agora me explica, como que uma pessoa batiza no metaverso, no mundo Na virtual? água virtual. Água virtual, irmão. Você tá entendendo? Estão virtualizando as igrejas. Pra Estão, na ser cômodo, realidade, né? tecnologizando as igrejas, porque é mais cômodo. E isso é perigoso, porque hoje as pessoas elas querem estar nas redes sociais, mas não querem estar nas igrejas. E tem coisa, irmão, que é isso aqui, ó. É toque, é abraço, é impartição, é ministração. Então, leilão igreja, área VIP. Área VIP igreja é difícil, porque área VIP já tá falando. Então, eu não sei se essas cobram, porque hoje em dia tem igreja, por exemplo. Cobra. Cobra? Tem Cobra. igreja hoje que vai fazer shows, faz shows, que é cobrado R$ 1.000 para quem Caraca. fica na frente. Um dia eu tive uma discussão com o pastor por causa disso. Eu falei assim, pastorzinho, deixa eu te falar uma coisa para você, pastor. Você tinha que pegar o dinheiro da igreja, que a igreja é rica, e você alugar o lugar que você quer alugar para os jovens na época, para você alugar e, na realidade, pagar para eles fazerem isso. A igreja é rica. Ele deu risada, gargalhada na minha cara. Você não entende nada. Por quê? Porque ele entende que o dízimo é para outras coisas. Eu falei, não, mas dízimo é para cuidar de órfão, da viúva e do necessitado também. Não é só para encher a tua carteira de dinheiro. Então, assim, é essa a concepção das pessoas. Mas olha só, esse é o problema. Área VIP, a área VIP, a pessoa investe uma alta quantia ali. Já tá ligado a mamon. A área VIP de igreja tá ligado a exclusivismo. Tá ligado a mamon, porque a pessoa ela tá financiando. A igreja tá ligada a mamon. Ela é regida por mamon. Por que eles estão fazendo isso? Justamente para ganhar dinheiro, tá? E é uma igreja separatista. Por que eles fazem isso? Porque às vezes na igreja existem ali outras pessoas que são mais, como que eu posso dizer assim? São Mais iguais do mais, que outras. não, mais Né? simples. Ah, sim. Sim. E aí já tem uma soberba das pessoas. Tem um orgulho. Então, assim, por que área VIP? Deus não é assim. Deus não faz desse jeito. Eu entendo que a Bíblia diz, Deus não faz acepção de pessoas em relação à salvação, Deus não faz. Deus não faz acepção em relação à salvação. Eu creio que Deus, assim, ele faz acepção de pessoas em relação ao ministério. Cada um tem o seu. Diferente. Um é apóstolo, outro é profeta, outro é evangelista, outro é pastor, outro é mestre. Aí sim, existe uma separação nesse sentido. Agora, a área VIP, a ideia que passa é de exclusivismo e, na realidade, e de Tá segregando também, né? segregando, exclusivismo, segregando e de pessoas melhores. É. Pessoas que são melhores que os outros. Não, queridos. Na igreja vai ter o pobre, vai ter o rico, vai ter o afrodescendente, vai ter o branco, vai ter o maior, vai ter o menor. Todos eles se juntam e formam o corpo de Cristo. Você sabia que o altar ele era feito de pedras, 12 camadas de pedras, com 2,88 metros de altura, e Deus disse assim: faça o altar para mim de pedras originais, do jeito que elas são. Vai colocando as pedras e vai subindo elas. Cada pedra, e Deus disse: não vai passar ferramenta na pedra, como o templo. Como no templo. Justamente para não profanar. Tem que ser pedra virgem e original. Pedra que nunca foi usada. E original. Cada pedra tinha Tamanho. o seu tamanho, cada pedra tinha a sua formatação.
E Deus diz: vai colocando, porque uma pedra vai encaixar na outra. E na igreja não é diferente. Uma pessoa se encaixa na outra. Você tem um jeito, eu tenho um jeito, o Mateus tem um jeito, e a gente se ajusta e forma o corpo de Cristo. Assim como é o corpo, um é cabeça, outro é olho, outro é nariz, outro é boca, o outro é orelha, e formam o corpo. Agora, a área exclusivista já está falando, aquela igreja ali tem um grupo de pessoas exclusivas. Então já entrou uma acepção dentro das igrejas. Isso é errôneo. Leilão em igreja piorou. Mas hoje tem igreja que faz botecão gospel. Botecão gospel? Botecão gospel. Tem igreja hoje que tem MMA gospel. É, tem igreja hoje que daqui a pouco vai ter inferno gospel também. Entende? Porque hoje eles estão Eles estão colocando o mundo na mundanizando igreja. A igreja não é promotora de carnalidade, a igreja é promotora de espiritualidade. Então a gente precisa entender o quê? Nós, como servos de Deus, temos que agregar, somar e não separar. Então a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Invista em prata com a Real com U no final. Dentro da plataforma você pode escolher quantas gramas você quer comprar, o preço máximo que você quer pagar. Assim você vai estar investindo diretamente num dos ativos que tem mais potencial de crescer, porque a prata ela é utilizada em painéis solares, indústria química, indústria farmacêutica, indústria automotiva, equipamentos eletrônicos. O celular que você está usando, provavelmente ele está cheio de prata dentro, e você pode ganhar com um dos ativos que mais tem potencial de valorizar. Para analisar ações, BDRs, fundos imobiliários, acesse a plataforma do Investidor 10, inclusive para você gerenciar a sua carteira, saber quantos de dividendos você vai receber. Inclusive, eu deixei a carteira da minha filha, a Laurinha, ela tem 3 anos e já invisto para ela. Todos os ativos tá no link aqui embaixo.